pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao canal Falando com Deus. Para mim é um prazer enorme, de satisfação estar aqui mais uma vez trazendo a vocês um vídeo, na verdade um curso sobre ética ministerial, como ser um pastor de sucesso. Você gostaria de ser um líder de sucesso, um pastor de sucesso? Então assista a este curso até ao final deste vídeo e você vai, eu creio, colocando em prática, conseguir ser um pastor de sucesso. Este curso é um curso da Comunidade Batista Evangelho da Graça, uma missão apostólica. Eu me chamo Ronildo Santos e sou pastor evangélico já há quase 15 anos, mas há 20 anos eu já prego a palavra, ou mais do que 20 anos, né? Ministro a palavra. Pois bem, este curso, sendo gratuito, muitas pessoas podem interpretar como é gratuito, pode não ser muito bom, né? Mas eu digo a você que esse curso é tremendo. Este curso sobre ética cristã e ministerial me ensinou muito, tem me ensinado bastante na minha vida ministerial, na minha vida como igreja, como servo do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está na direção deste curso, porque na minha caminhada eu tenho percebido que existe uma certa deficiência de conhecimento teológico. E já ouvi até pregadores em cima do púlpito, em cima do altar, desprezar o conhecimento teológico, desprezar seminário, desprezar o conhecimento na verdade. Qualquer líder que se preze, qualquer líder que queira ter um ministério abençoado, qualquer líder que queira crescer ministerialmente, ele tem que estudar, ele tem que fazer cursos ministeriais, ele tem que estudar a vida cristã, ele tem que estudar teologia, ele tem que fazer cursos de liderança espiritual. E o curso que estou ministrando agora sobre ética cristã e ministerial, ela vem também nos ensinar um pouco de liderança. E se você assistir este vídeo até o final, eu tenho certeza que você será muito abençoado. Neste curso, temos como lema 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3: não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Palavras do apóstolo. Conceito de ética. No grego, a palavra ética se lê étike, que na verdade é a ciência dos costumes, ou da ética, parte da filosofia, que tem por objetivo os princípios éticos, ou de ethos, costume, conduta ou atitude ética. Cícero criou o adjetivo moralis para traduzir o grego éticos, ciência que estuda a origem, a natureza e o conteúdo do querer e agir moral do homem. Comecemos
então observando alguns conceitos de ética. Ética no grego, étique, na verdade, significa o estudo por parte da filosofia e da teologia que busca identificar o certo e o errado. A ética busca oferecer discernimento, princípios ou mesmo um sistema de orientação na busca pela boa vida ou pela forma correta de agir nas situações gerais e específicas. De modo geral, os sistemas éticos são deontológicos, guia o comportamento, identificando ou descobrindo o que intrinsecamente é certo ou errado, ou teológicos, buscando guiar o comportamento, entendendo os resultados ou os efeitos causados. Ética cristã, na verdade, é o conjunto de princípios baseados nas Sagradas Escrituras, principalmente nos ensinos de Cristo e de seus apóstolos, cujo objetivo é orientar a conduta do cristão em seus relacionamentos com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a natureza. Ética ministerial é o conjunto de princípios baseados na Bíblia Sagrada de forma mais específica nos ensinos de Cristo e nas epístolas pastorais que fundamentam e orientam a conduta do obreiro nas seguintes áreas. Então, essas áreas que iremos ver agora são as áreas que estaremos falando mais à frente no estudo. A ética ministerial, repetindo, ela é o conjunto de princípios baseados na Bíblia Sagrada, de forma mais específica nos ensinos de Cristo e nas epístolas pastorais, que fundamentam e orientam a conduta do obreiro nas seguintes áreas. A ética ministerial fundamentam e orientam a conduta do obreiro nessas áreas, na sua vida particular. Na área espiritual, devoção, consagração, comunhão, sinceridade. Na área pessoal, o cuidado com a saúde física, exercício, descanso, alimentação. Na área emocional, estresse, ansiedade, fadiga, angústia, medo, depressão. E na área mental, estudos, leitura. Na área familiar, a ética trata sobre o cuidado com o lar, a esposa e os filhos, comunicação, participação e atenção. E na sua vida em sociedade, nós temos algumas referências de Romanos 13, versículos do 1 ao 7, 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 31 ao 33, e 1 Timóteos, capítulo 3 e versículo 7, que nos mostram a ética ministerial sobre a vida do líder em relação aos não crentes e em relação às autoridades constituídas. A ética ministerial também ela vem sobre a sua vida, a vida congregacional do líder. 1 Timóteos, capítulo 4, versículo 2. Como deve ser a vida congregacional de um pastor em relação aos irmãos em geral, crianças,
adolescentes, jovens, adultos e anciãos. E como deve ser a vida dele, congregacional, em relação ao sexo oposto, em relação aos seus companheiros de ministério, com o seu líder ou com os seus liderados, nas visitas pastorais, no gabinete pastoral, no púlpito, na pregação, no ensino, na administração, como ser moral, social e ético. O líder cristão nos tempos pós-modernos precisa continuar primando e observando os princípios norteadores da palavra de Deus, não se rendendo às ditaduras relativistas, filosóficas, antinomistas, ideológicas e culturais de nossa época. Todo seminarista sabe que o chamado para pastorear igrejas é um chamado para realizar múltiplas tarefas: pregar, ensinar, aconselhar, visitar, administrar, promover, recrutar, dirigir os cultos, trabalhos comunitários e etc. Espera-se do pastor de hoje que ele venha desempenhar, vários papéis. No entanto, o perigo oculto para o obreiro cristão atarefado é a chamada agnosia ministerial. O que é a agnosia ministerial? A agnosia ministerial é um termo psiquiátrico que descreve a perda da capacidade de reconhecer os objetos conhecidos, que pode levá-lo a se tornar um pastor que confunde um membro da igreja com um de seus papéis. Espera-se do pastor que ele esteja seguro dos papéis que deve desempenhar, que se esforce para encontrar maneiras de tornar a fé relevante numa sociedade relativista, que ele esteja seguro de sua autoridade espiritual, que no trato com os membros da sua igreja não enverede pelo caminho do mercantilismo, que não se preocupe com números ou estatísticas, e sim com pessoas, e que tenha convicção do seu chamado para o sacerdócio pastoral. Crise de ética. Quais são os motivos que levam o líder, um pastor, um cristão, a ter crise de ética? A falta de temor a Deus, a falta de valores comuns à sociedade, aquelas coisas que a sociedade prima, defendem, e às vezes faltam, na vida do líder, na vida do cristão, na vida do pastor. A falta do profetismo da igreja. Os profetas bíblicos sacudiram as mentes, incomodando os homens e provocando neles indignação. A igreja atual luta com os libertinos. Transcrevo um resumo de Augustus Nicodemos. Os libertinos. Quem são os libertinos? Nós os encontramos em todos os períodos da igreja. Exemplos: Balaão. Nós conhecemos bem a história de Balaão. O falso profeta que ensinou os filhos de Israel a se prostituírem com as cananitas e a praticar a religião deles. Neemias 31, versículos 16. O apóstolo Paulo encontrou um grupo de libertinos em Corinto que achava que tudo era lícito ao crente, inclusive participar dos festivais pagãos oferecidos nos templos idólatras. 1 Coríntios, capítulo 8 a 10. O livro do Apocalipse menciona os nicolaítas e os seguidores de Jezabel,
grupos libertinos que ensinavam os cristãos a participar das profundezas de Satanás. Apocalipse 2, versículo 14. Menciona também a doutrina de Balaão, que parece ter sido uma designação comum no século I para os libertinos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Judas, em sua carta, denuncia certos homens que infiltraram-se dissimuladamente no meio das igrejas, e estes eram ímpios e transformavam a graça de Deus em libertinagem e negavam Jesus Cristo, único, soberano e Senhor. Judas 4. Na época da Reforma, Calvino referiu-se em uma de suas cartas ao Partido dos Libertinos na Igreja de Genebra, que usava a comunhão dos santos para troca de esposas. Os libertinos e neolibertinos infiltram-se nas igrejas e ficam como rochas submersas. Judas 12. Representam um grupo perigoso para a navegação. Apresentam-se travestidos de cristãos. Usam linguagem e práticas cristãs, mas são arrogantes e aduladores por interesses. Judas 16. São sensuais e causam divisões. Judas 19. A doutrina neolibertina, ela alega que a graça de Cristo torna tudo lícito ao cristão, inclusive a prática da imoralidade, que naturalmente não é chamada por esse nome, mas por eufemismos como sexo livre, amor, opção sexual, etc. Os libertinos vivem sem nenhum recato. Em última análise, a doutrina dos neolibertinos nega a Jesus Cristo. Judas 4, que sofreu na cruz para livrar seu povo não somente da culpa do pecado, mas do poder do pecado em suas vidas, conduzindo-os à santidade e à pureza. Augustus Nicodemos, o que estão fazendo com a igreja? Edição Mundo Cristão, São Paulo 2008, páginas 131 a 134. Influência dos movimentos culturais. Período renascentista, do ano 100 até o ano 1650, iniciando na Itália e se espalhando pela Europa. Renascimento da cultura greco-romana, época de progresso nas artes, literatura, e ciências, valorização e resgate do homem, humanismo ou antropocentrismo, Nicolau Copérnico, 1473-1543, no século XVI, Copérnico elaborou um conceito novo do universo. Argumentou que a Terra estava em constante rotação e translação, fazendo com que o Sol aparentasse estar nascendo e se pondo diariamente. Até então prevalecia a visão do astrônomo grego Ptolomeu, que afirmava que a Terra era o centro do universo, helicentrismo. Francis Bacon, 1561-1626, escreve A Nova Atlântida, a sociedade ideal. A ciência seria a provedora da felicidade e dotaria os homens de poder. O axioma do momento era: saber é poder. René Descartes, 1596-1650, acredita-se a ele a paternidade da moderna filosofia. Galileu, 1564-1642, propõe uma nova cosmologia que destronou a vigente
desde os dias de Aristóteles e Agostinho, né? Apoiou a teoria de Copérnico. Resumindo, o Renascimento enfatiza as realizações do homem, sua arte, literatura, arquitetura e ciências, né? Em oposição, a Reforma Protestante enfatiza o testamento de Deus e sua autoridade, sola scriptura. O homem da Reforma acreditava que ele era grande por causa do que Deus tinha feito por ele. Francis Schaeffer. Iluminismo ou Idade da Razão. A Igreja Católica foi julgada como inimiga da razão e do desenvolvimento das ciências. Os filósofos iluministas maldosamente cunharam a expressão Idade das Trevas para se referirem à Idade Média. E quais foram as características? A ênfase no poder da razão, né? Razão está em oposição à superstição. A razão deveria julgar o que é aceitável, né? Substituindo a revelação e a tradição. Princípios matemáticos newtonianos simbolizavam o novo tempo, né? Na teologia não cabia mais a noção agostiniana de pecado original. O pecado foi uma doença da infância da humanidade. Agora já amadurecemos e podemos nos livrar dessa superstição. Autonomia, né? A razão humana autônoma destronou a reverência pela autoridade como árbitro da verdade. Natureza, o universo é um reino ordenado e regido por leis naturais. Progresso. A área anterior foi de superstição e barbarismo. Agora, um novo tempo raiou, trazendo conhecimento que gera felicidade a todos. E o secularismo? Atualmente, a influência básica que predomina na cultura ocidental moderna é o secularismo, uma filosofia que considera a religião e a moralidade como questões de opinião individual. Somente os fatos e as influências que se derivam do aqui e agora são considerados válidos. O secularismo defende que os 5 sentidos formam o critério para determinar aquilo que é real. Tudo o mais é questão de opinião e, portanto, algo pessoal. Assim sendo, o secularismo filosófico é uma pessoa antirreligiosa que nega a importância de Deus para a vida. E quais foram as dimensões do secularismo? No centro dessa filosofia secular está o humanismo, onde a vida se torna centrada no homem e não centrada em Deus. Em vez de todas as coisas serem criadas por e para Deus, os secularistas acreditam que a razão humana é quem dá a última palavra e que o mais importante na vida é o direito de viver, ser feliz e buscar a felicidade. A maioria de nós, percebendo ou não, é bombardeado diariamente pelo ponto de vista pragmático da realidade, onde significado é encontrado somente dentro do próprio universo. Uma igreja de alto impacto. Linus Morris, edição Mundo Cristão, São Paulo, 2003, página 31. O secularismo define 2 categorias de pensamento: fato e fé. Fatos são baseados em qualquer coisa que possa ser verificada pelos 5 sentidos. Só os fatos são aceitáveis publicamente. Religião, moralidade, valores e estilos de vida são classificados como assuntos de opinião e escolha pessoal. Assuntos privados, né? O mundo real, segundo o secularismo, inclui somente aquilo que pode ser explicado cientificamente pela causa e efeito, e expresso em termos científicos e matemáticos. No secularismo, a fé é considerada menos real e, portanto, tida como questão de opinião pessoal. Nesse âmbito
se inclui o casamento, a família, hobby e, mais que tudo, crenças religiosas. O mundo secular, em volta de nós cristãos, está dizendo em alta voz: nós podemos cuidar de nós mesmos. Não precisamos de Deus. Não precisamos da igreja ou de um sacerdote. Nós estamos no controle. Estamos no controle. E se não estamos, devemos trabalhar ainda mais para retomá-lo. O problema não é falta de fé, mas falta de competência. Se você está doente, precisa de um médico competente. Se você é pobre, precisa de políticos competentes. Se há problemas técnicos, você precisa de engenheiros competentes. Se há guerras, você precisa de negociadores competentes. Deus, a igreja e os ministros têm sido usados por séculos para preencher as brechas da incompetência. Mas hoje as brechas estão preenchidas de outras maneiras e nós já não precisamos de respostas espirituais para questões práticas. Rubem Amorese aponta 3 fenômenos da pós-modernidade. O primeiro dele é o fenômeno da pluralização. Traz o império das diferenças. A fraternidade universal é a chave para se conviver. Segundo fenômeno, o fenômeno da privatização. Traz o império das indiferenças. Individualismo com respeito às opções dos outros. O terceiro fenômeno é o fenômeno da secularização. Traz o império dos sentidos. Por não se crer mais em normas absolutas, o importante é que eu sinto. Estas são as novas realidades destes tempos, que têm mudado o cenário das relações humanas e religiosas. Características da pós-modernidade. Quais são essas características? Olha e observem bem essas características. Escutem. Quais são essas características? Rejeição de uma cultura religiosa com padrões morais absolutos e aceitação de uma religiosidade interiorizada, onde vale o que acho certo. Onde vale aquilo que eu acho certo. A convicção cedeu lugar à opção e o mandamento virou sugestão normalmente ignorada. A Bíblia perde a posição de única regra de fé e prática. Mensagem centralizada no homem, tornando-se um exercício de autoajuda e promessas de prosperidade. Relativização dos valores morais. Não há absolutos, tudo é relativo. O que importa é o bem-estar da pessoa. Tolerância ética para com os padrões amorais, como homossexualidade, não é pecado e nem desvio de conduta, é opção sexual. Rompimento das tradições, abaixo os tabus, os costumes arcaicos, os dogmas e até mesmo a maneira de falar. Prima-se pela subtração das palavras, que diminuem números de sílabas. Observe o pronome de tratamento você. Antigamente era vossa mercê, depois virou vós mercê, chegando a você. E atualmente pronuncia-se apenas se. Isolacionismo. O escritor polonês Zygmunt Bauman, no seu livro Identidade,
Jorge Zar, edição, Rio de Janeiro 2005, página 31, comenta que estamos perdendo a capacidade de estabelecer interações espontâneas com pessoas. Colapso do modelo tradicional de família, abaixo as formalidades legais, união civil e conceitos de casal. Ou seja, o novo casal pode se constituir de dois iguais. Desaparece a ideia milenar de complementariedade do sexo. Ditadura da democracia liberal. Caminhamos para isso. Uma nova forma de fundamentalismo que impõe à sociedade a obrigação de aceitar e tolerar tudo aquilo que sabemos, contraria a ética cristã. Veja os absurdos recentes da lei da homofobia. É a ditadura das minorias. Espiritualidade light, banalização da oração, da meditação e da comunhão congregacional. Preferência por igrejas que não abordem na pregação temas como arrependimento, pecado, cruz, ressurreição, santidade, etc. Desconstrução da divindade de Jesus. Críticos tentam achar algum defeito em Jesus. Observem um esforço infernal em O Código da Vinci, de Dan Brown. Jesus vem sendo reduzido a um grande líder, no mesmo nível de Buda, Gandhi, Dalai Lama. É um iluminado, mas não Deus. Sendo assim, cai por terra princípios como o da ressurreição, mediação, sacerdócio. Desumanização. Segundo Morese, ela começa quando abrimos mão da casa materna para tentar a vida em outra cidade ou país. A vida moderna exige que pai e mãe trabalhem fora e toda a energia deles é sugada e sobra pouco tempo para o convívio intenso no lar. Permanência, fidelidade e estabilidade não são valores modernos. Aborto. A provocação da morte de uma criança no ventre materno era algo inadmissível. Agora torna-se prática aceitável, como um direito constitucional que a mulher tem sobre o seu corpo. Ela é quem decide abortar ou não. É o direito individual, sem a preocupação com qualquer verdade moral pré-estabelecida. Cada pessoa pensa o que quer, eticamente, porque não há padrões estabelecidos. Era de contrastes. Tecnologia de vanguarda e que se propõe gerar conforto e riqueza. Ao mesmo tempo, esta era é produtora de pobreza, exploração, concentração de renda, bens e serviços. Era da especialização. Ninguém pode dar conta de todo o universo do conhecimento necessário à vida moderna. Quanto mais complexidade, mais necessário se faz o especialista. Pluralismo religioso começa a se tornar comum e até aceitável no meio evangélico alternativas de salvação além de Jesus Cristo. No começo do século XIX, Schleiermacher começou a questionar o exclusivismo do cristianismo, que dizia ser Jesus o único caminho para a vida. São muitos absurdos que vem acontecendo, igreja. E, portanto, o líder precisa ser competente, conhecedor, esclarecedor para a sua congregação. Moralidade sexual. Vamos falar um pouco sobre ética sexual no ministério. Ética sexual no ministério. O Aigodal nos diz algo interessante. Uma decisão ética pode ser tomada a qualquer momento. O rei Davi teve de tomar uma decisão durante um passeio à tarde
terraço do seu palácio. 2 Samuel, capítulo 11. Sua decisão poderia ter sido outra, mas foi a que a história registra. E o que a história registra a respeito de Davi? Nós conhecemos. Ele podia ter tomado uma outra decisão, né? Mas a decisão de Davi trouxe grandes consequências para a sua vida como líder e também para a sua vida familiar. Para quem conhece a palavra de Deus, pode observar que esse ato pecaminoso de Davi foi exatamente como um vulcão em erupção, por onde passa suas larvas incandescentes. Elas destroem qualquer espécie de vida, sendo necessário no mínimo 100 anos para nascer a vida, um mato, para nascer um mato, nascer alguma espécie de planta no lugar por onde as larvas descem. Assim foi com a vida de Davi quando ele cometeu esse pecado sexual. Aconteceu coisas horríveis no seu reinado e na sua vida familiar. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Por isso, para o líder, é necessário que ele esteja preparado eticamente nas questões sexual do seu ministério. Perguntas que os ministros devem responder. Você sabe quais são suas áreas de risco? Conhece seus pontos fortes e fracos? Se fosse pedido a você para enumerar algumas áreas nas quais você já transgrediu após estar no ministério, quais indicaria? Pesquisa com pastores norte-americanos revelou que 12% dos entrevistados afirmaram ter relações sexuais extramatrimoniais. 23% dos pastores admitiram ter tido alguma forma de comportamento sexualmente impróprio na igreja. Você consciente ou subconscientemente se envolve em contatos sexuais? Tipo assim, abraços, afagos, ósculos, não muito santos, etc. Você pode não externar a intenção sexual, mas estar cativo de uma fantasia que é o primeiro passo para cair na armadilha. Havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Tiago capítulo 1, versículo 15. Jesus ensinou que o pecado está em nosso interior, independentemente de ser ou não exteriorizado. Mateus 5, 27 e 28. Antes de acontecer a desobediência ao preceito, aconteceu a opção pecaminosa. O pecado não permanece só, e não é um ato fechado em si mesmo, mas mãe perversa de filhos violentos e incontroláveis. Vivemos uma época de extremos. Vemos pessoas conscientizadas e pessoas sem qualquer consciência ética. Exemplo de pessoas moralmente responsáveis. Miriam Rios. Veja a reportagem da revista Veja, edição 2207, ano 44, número 10, de 9 de março de 2011, né? Sexo só com matrimônio. Exemplo de jovem sem qualquer freio ético. Melissa Drexler. Melissa Drexler, 18 anos, interrompeu uma dança na festa de sua escola e saiu. Aparentemente ninguém sabia o que foi fazer. Ela voltou após alguns minutos e pediu que a banda tocasse uma música
que ela gostava muito. Ninguém sabia ali que ela havia ido dar à luz no banheiro, colocando o bebê num saco plástico e jogando na lixeira. Os psiquiatras diagnosticam que ela amputou sua emoção da realidade. Para ela, tratou-se apenas de tirar um objeto estranho do seu corpo. Após esse fato, a revista People publicou uma reportagem sobre uma série de crimes hediondos cometidos por gente muito jovem. A questão levantada na capa perguntava o que havia acontecido com a consciência das pessoas a ponto de o mal ser cometido sem sinais de emoção. 3. Você faz perguntas desnecessárias ou procura saber de pormenores da intimidade de um congregado? A má intenção pode aflorar em um aconselhamento onde se está tratando de problemas afetivos, sobretudo com o sexo oposto. Evitar descrição da intimidade pessoal da pessoa, né? Evite isso, né? A descrição da intimidade da pessoa, desempenho, satisfação ou insatisfação, frequência, etc. Lembre-se, quando você usa a sua autoridade pastoral para tirar vantagem sobre o outro, e isto inclui informações, se não forem estritamente necessárias, você está sendo desleal e mal intencionado. Quando você pede uma descrição da intimidade da pessoa, né? Quando você toca no assunto em relação ao desempenho sexual da pessoa, como ela é, em relação à satisfação sexual da pessoa, ou a insatisfação, ou com que frequência, você pode estar sendo abusando da sua autoridade pastoral. Não faça isso, não queira tirar vantagem sobre o outro. Não queira ter informações, né? Se não forem estritamente necessárias. Você está sendo desleal e mal intencionado. 4. Você está ciente de que as pessoas que já foram vítimas de abuso sexual podem estar mais vulneráveis a se tornarem outra vez? O ministro que abuse de quem já foi abusado está causando um mal irreparável. O abuso sexual é punido por lei como forma de estupro. Qualquer caso de abuso por parte de provedores de serviços de saúde mental ou de religiosos deve ser informado ou denunciado às autoridades competentes. Cuidado com pessoas com desordens de personalidade. Exemplo, a personalidade borderline. Analise sobre essa personalidade. Você se considera acima de toda e qualquer tentação? Para início de conversa, lembre-se, o Senhor Jesus foi tentado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. A tentação é uma realidade na vida do ministro, da mesma forma que o é na vida de qualquer cristão. Uma porta poderosa para a exposição à tentação são os olhos. Como você responderia a esta pergunta? Esta pergunta que eu vou fazer agora. Com que frequência você observa pornografia em vídeos ou de forma impressa? Regularmente? Raramente? Nunca? Ou você tenta evitar, mas às vezes dá uma espiadinha? Você participa de um grupo de prestação de contas com outros ministros? Trata-se de um grupo de apoio e não de inquisição. A maior parte dos pastores não tem sequer um amigo de confiança para repartir suas lutas e tentações. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago capítulo 5, versículo 16. Pastores são líderes que gostam de ostentar vantagens, sucesso e escondem as fraquezas. 7. Você já foi abusado ou molestado sexualmente? Não precisa responder para ninguém.
apenas para você mesmo. Leve a Cristo a sua dor, a sua mágoa e a sua autoestima ferida, né? Para que sejam curadas, a fim de que não passe o mesmo sofrimento a outros. Abusos abrem porta para espíritos atormentadores e os abusados precisam passar por um processo de libertação espiritual e emocional. 8. Você já se sentiu sexualmente tentado por alguém da sua congregação ou cristão de outra igreja? Caso isso aconteceu, o que você fez? Ou, caso isso aconteça, o que fazer? Deus nos ensina a fugir da tentação e da imoralidade. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 12 até o 20, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 e capítulo 5, versículo 22. Você pode não impedir que um pássaro surge em sua cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho. 9. Você toma precauções quanto ao local do aconselhamento? Não se utilizar de salas em local retirado. Isso é interessante. Quando for aconselhar, seria interessante ter mais pessoas por perto, como a secretária da igreja ou a sua esposa, né? Ou usar uma sala com vidro, de forma que quando as pessoas, os irmãos passarem, vão ver você lá dentro, né? Não aconselhar em restaurantes, shoppings, carros e outros locais sem ser a igreja, né? Você vai aconselhar, leva a sua esposa se você for casado. Se não for casado, leva uma diaconisa, um diácono da igreja, um obreiro, uma obreira de confiança, né? Para poder aconselhar o membro da sua igreja. Mas não faça isso em locais restritos. Não faça aconselhamento em restaurantes, em shoppings, carros e outros locais sem ser a igreja. 10. Aqueles que caem em má conduta sexual devem ser prontamente readmitidos ao ministério? Charles Spurgeon tinha convicções severas quanto a este assunto. Dizia: tenho opiniões muito severas com relação a cristãos que caíram em pecado crasso. Regozijo-me por eles poderem ser recebidos na igreja com uma mistura de esperança e cautela. Mas questiono seriamente se o homem que cometeu o pecado crasso deve ser muito prontamente restaurado ao culto. É para se pensar, né? É para se pensar. Deus perdoa, mas a pessoa pode ficar impedida de realizar certos sonhos. Certos pecados revelam fraqueza no caráter moral, tirando da pessoa o privilégio da liderança espiritual pública. É o pecado que dói no próprio Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Em 7 de novembro de 2006, Ted Haggard, fundador e principal pastor da New Life Church, proeminente autor e personalidade no mundo evangélico norte-americano, foi demitido pela comissão de inspeção, né, para condutas sexualmente imorais. O pastor foi denunciado publicamente no programa de televisão por um garoto de programa que afirmava ser o pastor seu cliente habitual e comprava metafetaminas, né? E a sua igreja em Colorado Springs contava com 14 mil membros, sendo Ted o pastor sênior. Não precisa falar mais nada, né? Depois que a notícia veio à tona, foi nítida a derrota daquele pastor.
Antes de terminarmos este curso, eu gostaria de pedir que você considere o que você ouviu neste vídeo. Tenha temor no Senhor, aconselhe bem, ame os seus líderes, ame os seus liderados, trate a igreja de Jesus Cristo com respeito, com carinho, com amor, porque Ele confiou a você essas ovelhas, Ele confiou a mim as minhas ovelhas. Nós temos que ter responsabilidade ministerial em cuidar das ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Comunidade Batista Evangelho da Graça, Missão Apostólica, agradece a sua atenção e pedimos que se inscrevam, em nosso canal e curtam os nossos vídeos. É muito importante para a gente você se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, até mesmo como sinal aí de motivação para a gente, É muito bom quando a gente vê ali muitas pessoas se inscrevendo no canal e curtindo os vídeos. A gente percebe que estamos sendo, de certa forma, útil para o crescimento espiritual da igreja. Eu fico por aqui, agradeço a vocês e agradeço a sua atenção. Que o Espírito Santo do Senhor te ajude no seu ministério, que o Espírito Santo de Deus te ajude na sua vida ministerial, pastoral, na sua carreira, que você possa ser o melhor pastor, o melhor líder nessa sociedade que cada vez mais se corrompe, cada vez mais está distante de Deus. Que nós, pastores, sejamos fiéis ao nosso chamado, fiéis a Deus. Sejamos de responsabilidade, carismáticos, atenciosos, amorosos, cuidadosos. Que venhamos amar uns aos outros. Fique na paz de Cristo. Até o próximo vídeo.